Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema que, assim, parece simples, né? Felicidade. Mas é de uma complexidade enorme. A gente tem em mãos uma coleção de textos, quase uns roteiros prontos, sabe? Preparados para o Dia Internacional da Felicidade, que é em 20 de março. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que esses materiais querem dizer. O que é felicidade para eles? É um direito? Uma jornada da alma? Ou é, sei lá, uma habilidade que a gente aprende? Ok, vamos analisar isso. Diferentes para pensar nisso. De um lado, tem uma visão super ampla, quase política, que vem da ONU. Ela coloca a felicidade como um objetivo, assim, fundamental do ser humano. E do outro lado, uma perspectiva muito específica, que é do espiritismo kardecista, que já entende a felicidade como uma consequência da evolução do espírito. O nosso desafio, eu acho, é ver onde esses caminhos se encontram e onde eles se separam de vez. Perfeito. Então vamos começar por essa visão mais universal, a da ONU. A primeira coisa que salta aos olhos é a data em si, né? 20 de março. Foi criada para nos lembrar que buscar a felicidade é um direito de todos. Mas o que realmente me pegou foi como o texto vai muito além disso. Não é só ter o direito de ser feliz. Não, de jeito nenhum. Ele redefine o que a gente está buscando. A felicidade, nesse contexto, não é sobre ter momentos de euforia ou, sei lá, não ter problemas. Ela está ligada a coisas bem mais palpáveis, tipo qualidade de vida, laços sociais fortes, saúde mental, física e, principalmente, encontrar um propósito. Exato. E aqui é onde fica bem interessante. Tem uma citação no material que diz assim: ser feliz não significa a ausência de problemas. Significa aprender a lidar com eles, desenvolver resiliência, cultivar gratidão e encontrar propósito, mesmo diante das dificuldades. Eu confesso que ler isso me deu um alívio, mas também um pouco de ansiedade. É uma reação super compreensível. Por quê? Alívio porque, sabe, tira aquele peso de ter que buscar uma vida perfeita, sem nenhum problema, o que a gente sabe que é impossível. Não existe, né? Mas aí vem a ansiedade, porque de repente a felicidade vira mais uma tarefa, mais uma coisa na nossa lista para desenvolver. Resiliência, gratidão, propósito. Parece muito trabalho. Muda a nossa relação com a ideia de felicidade, não é? Deixa de ser algo que, acontece com a gente e passa a ser uma responsabilidade. E essa sua sensação de ansiedade toca num ponto crucial. Se a felicidade depende da minha resiliência e do apoio da minha comunidade, de quem é a culpa quando as coisas dão errado? É só minha, por não ser resiliente o suficiente? Ou é da sociedade, que talvez não tenha me dado as ferramentas, o suporte? Essa é uma pergunta excelente. E o texto parece apontar para os dois lados. Ele lista umas ações bem individuais, como praticar o respeito, cuidar da saúde, fortalecer laços de amizade, de família, exercitar a empatia. E ele resume isso de um jeito que eu achei muito potente. Diz que a felicidade é uma construção diária, feita de escolhas simples, atitudes conscientes e pequenos gestos de amor. Exato. E ao mesmo tempo que foca no indivíduo, essa abordagem coloca a felicidade como um conceito social. Pense em políticas públicas, por exemplo. Quando uma cidade investe em parques, em áreas verdes, ela está criando um ambiente que facilita o bem-estar, os laços comunitários. Quando um governo cria políticas de saúde mental acessíveis, ele está dando ferramentas para as pessoas desenvolverem resiliência. Então, a felicidade nessa visão da ONU não é só uma busca interna, sabe? Ela precisa de uma infraestrutura externa para poder florescer. Entendi. Então não é só seja resiliente. É também vamos construir uma sociedade onde ser resiliente seja mais fácil de alcançar. A felicidade vira um verbo, né? Uma ação. Tanto no plano pessoal quanto no coletivo. Precisamente. Não é algo que se acha por acaso. É algo que se constrói tijolo por tijolo. E essa ideia de construção é o fio que vai nos guiar. Certo. Essa ideia de construção diária, com foco no aqui e agora, é muito poderosa. Mas eu fico me perguntando, será que essa é a única forma de ver essa tal construção? Porque as fontes que a gente tem aqui sugerem uma perspectiva que leva essa mesma ideia para um plano, nossa,
totalmente diferente, quase cósmico. Exatamente. A gente sai do plano dos direitos humanos, das políticas públicas e entra no da jornada da alma. A visão do espiritismo kardecista, que é o segundo grande pilar dos nossos materiais, muda completamente a escala de tempo e o propósito final dessa construção. Uma mudança radical mesmo. Segundo a fonte aqui, a felicidade é um processo de evolução do espírito. E os pilares são outros: consciência tranquila, praticar o bem, aceitar as provas da vida e um esforço contínuo de melhoria moral. E tem uma frase-chave que ancora tudo isso: não existe felicidade completa na Terra, pois estamos em aprendizado. Isso redefine a nossa expectativa de vida, né? Redefine e, para muita gente, pode até aliviar a pressão. Nessa perspectiva, o mundo não é um lugar para ser feliz o tempo todo, é uma escola para o espírito. As dores, os desafios que na visão da ONU eram problemas a serem superados com resiliência, aqui eles são ressignificados, passam a ser vistos como oportunidades de aprendizado, ferramentas essenciais para essa evolução. É uma inversão de lógica. O obstáculo vira o caminho. Exatamente. Vamos pegar um exemplo prático para comparar. Pense em alguém que perdeu um emprego. A visão da ONU, focada no bem-estar, perguntaria: essa pessoa tem uma rede de apoio? O Estado oferece algum suporte? Ela tem acesso a recursos para se requalificar, encontrar um novo propósito? A felicidade estaria na capacidade de navegar essa crise com resiliência, com a ajuda da comunidade. E a visão espírita, como seria? A visão espírita faria perguntas diferentes. Além de tudo isso, que também é importante, claro, ela perguntaria: o que essa experiência pode ensinar a esse espírito? Talvez uma lição sobre humildade, sobre desapego material, sobre descobrir novos talentos. A perda do emprego não é vista só como uma crise social ou econômica, mas como uma prova ou uma expiação, algo cuidadosamente colocado no caminho para promover crescimento moral. A felicidade não está em resolver o problema rápido, mas em compreender a lição por trás dele. Isso fica muito claro numa mensagem curta para vídeo que está na fonte. A frase é: a felicidade não é a ausência de problemas, é a certeza de que estamos evoluindo. É uma síntese perfeita dessa visão. O material também inclui uma oração espírita pela felicidade. E o que chama atenção é que ela não pede o fim dos problemas. Ela pede paz interior, gratidão e, principalmente, sabedoria para transformar as dificuldades em aprendizado. O foco muda do resultado externo para o processo interno. E o mais interessante é que, ao descrever esse processo, os textos acabam usando uma linguagem muito familiar. Sabe que eu estava pensando exatamente nisso? Quando você descreveu a visão da ONU, a palavra-chave era construção diária. Isso. E agora, na visão espírita, a fonte diz que a felicidade se constrói dentro de nós. Parece que, mesmo vindo de lugares filosóficos tão diferentes, a ideia de que a felicidade não é algo que a gente acha, mas algo que a gente faz, é a mesma. Tô vendo um padrão aqui. É um padrão claríssimo. E essa é talvez a descoberta mais importante que esses textos nos oferecem. Os porquês são radicalmente diferentes, né? Buscar uma vida melhor agora versus evoluir para a eternidade. Mas os comos, eles se encontram nesse mesmo lugar. O da ação consciente, do trabalho interno, da construção deliberada, a prática diária da empatia, da bondade, da resiliência, da busca por propósito, é recomendada por ambos. E a própria fonte parece saber que precisa vender essa ideia de jeitos diferentes. Tem uma seção descrita como versão com linguagem jovem e descontraída. O tom muda completamente. Vou citar um trecho. Ser feliz não é ter tudo perfeito. É aprender, cair, levantar e seguir com o coração leve. E continua. É rir quando dá, chorar quando precisa e nunca desistir de ser uma pessoa melhor. A essência está toda ali, mas sabe, numa embalagem totalmente diferente. Uma embalagem que busca uma conexão imediata. É uma estratégia de comunicação bem inteligente. Os materiais nos dão um roteiro institucional, que é o da ONU, um roteiro espiritual do espiritismo e um roteiro, digamos, lifestyle, mais jovem. Mas a mensagem central é a mesma. Sua felicidade depende mais do seu estado interno e das suas ações do que das circunstâncias externas.
O que me fascina é como essa ideia ressoa em tradições tão distintas, do humanismo secular ao espiritualismo. Ok, então a gente tem essas duas visões lado a lado. A da ONU, muito focada no aqui e agora, na qualidade de vida coletiva, e a espírita com essa visão de jornada eterna, individual da alma. A minha dúvida é, na prática, elas são compatíveis? Ou a gente acaba tendo que escolher uma para guiar as nossas ações? Essa é a grande questão que os textos nos forçam a encarar. E a resposta parece ser que, no dia a dia de uma pessoa, os caminhos são surpreendentemente paralelos. Alguém seguindo as dicas da ONU e alguém seguindo os preceitos espíritas provavelmente se comportariam de maneiras muito semelhantes. Seriam pessoas mais gentis, mais conectadas com a comunidade, mais resilientes. Mas e no nível da sociedade? Aí pode ter um conflito. Aí pode ter uma tensão. A abordagem da ONU exige ação coletiva, ação política. Ela diz que a gente precisa lutar por sistemas mais justos, por saúde mental acessível, por igualdade de oportunidades, porque tudo isso é a infraestrutura da felicidade. A prioridade é a reforma social. Já uma leitura mais focada da visão espírita poderia argumentar que a prioridade máxima é a reforma moral individual, que o mundo só melhora quando cada pessoa se melhora. Não são visões que se excluem, mas elas podem gerar prioridades diferentes, onde a gente coloca a nossa energia, em mudar o sistema ou em mudar a nós mesmos. Entendi. A questão não é qual tá certa, mas onde cada uma coloca a ênfase. Uma no coletivo, outra no individual. Mesmo que as duas concordem que ambos são importantes. Exatamente. A prática pode ser semelhante, mas a filosofia por trás pode levar a focos de ação bem distintos no mundo. Certo. Então, para amarrar as pontas, o que os nossos materiais mostram é que o Dia Internacional da Felicidade pode ser visto por, no mínimo, duas grandes lentes. Uma lente universal, dos direitos humanos, do bem-estar coletivo, que nos chama para uma ação social. E outra lente, a espiritual, que nos chama para uma jornada interna, de autoconhecimento, de evolução moral. E a grande e talvez surpreendente conclusão comum é que a felicidade não é um estado passivo que a gente encontra por acaso. Não é um bilhete de loteria premiado. É algo que se constrói ativamente, dia após dia, com as ferramentas da resiliência, do propósito e da conexão com os outros. Não é um destino, é um ofício. A felicidade é um trabalho, no melhor sentido da palavra. Sim, e isso nos leva a um pensamento final, uma provocação que nasce justamente dessa tensão que a gente discutiu. Os textos afirmam, de todas as formas, que a felicidade é uma construção interna. Ao mesmo tempo, a ONU a conecta a um direito coletivo e a visão espírita a uma jornada individual. A reflexão final para quem nos ouve, então, é esta. A busca pela felicidade é uma jornada puramente pessoal para alcançar a paz interna ou é uma responsabilidade coletiva para construir um mundo onde todos tenham, no mínimo, a oportunidade de iniciar essa jornada? As fontes nos apresentam os dois lados da moeda e a verdadeira questão talvez não seja escolher um, mas aprender a viver no equilíbrio tenso entre esses dois polos. O cuidado com a própria alma e a responsabilidade pelo mundo que a gente compartilha. Uma excelente questão para encerrar. Onde termina o meu jardim e onde começa a praça pública? Talvez a felicidade more exatamente nessa fronteira. Com isso, terminamos a nossa análise de hoje.